Vou falar de compressores para vocês, assim, ó, porque eles pediram que a gente falasse de um produto por semana para a gente conhecer um pouco mais, e daí eu já perguntei hoje à tarde o que vocês conheciam sobre compressores e tal, e daí teve gente que sabia algumas peças, mas não sabia o que servia. Vamos começar falando sobre o que é um compressor. Vou explicar para vocês assim, ó, quando verem um motor de um carro, quando abrir o capô do motor de um carro, e vocês verem que nada mais é um motor de um carro do que um compressor com a ligação invertida. É praticamente a mesma coisa. E vocês vão entender que é dessa forma depois que eu vou explicar para vocês. O início apresentando, né, no início, eu sou autorizado há mais de 20 anos de uma marca chamada Chaperini, que eu acho que vocês conhecem, da Schultz, da Schuster. Eu ainda olhei hoje para o Enes ali no computador para ver se meu nome constava como técnico autorizado dessas marcas, ainda consta todas elas ali, Schuster e Chaperini. Então, tudo que funciona num consultório odontológico que eu trabalhei há 30 anos funciona com ar. A canetinha que vai na boca do dentista funciona com ar. O que suga na boca é com ar. O que suga o sangue é com ar. O que bota o implante lá para fazer a sucção da limpeza é com ar. Tudo é com ar. Então, o consultório ele é 100% pneumático. Então, eu tive muito tempo envolvido com isso para hoje poder falar alguma coisa para vocês. Vamos começar sobre compressores. Início de tudo, monofásico e trifásico, bifásico. Todo mundo sabe o que é isso? Tá. Monofásico, aqui na nossa região a gente tem uma fase e um neutro. Bifásico a gente tem 2 fases e um neutro. Trifásico a gente tem 3 fases e um neutro. Compressor trifásico é uma outra coisa mais avançada que quem está comprando de vocês sabe que está comprando. Talvez vocês não precisem saber tanto, porque a única coisa que vai ser trifásico vai ser isso aqui e vai ser a ligação aqui dentro da chave contactora. Monofásico, a gente precisa vender uma chave contactora para quem compra um compressor de 7 pés igual aquele ali? Alguém sabe o que é uma chave contactora? A gente vende, tira pedido de chaves contactora, todo dia, ou volta e meia está vendendo chave contactora. Sabem para que serve isso aqui? Tu sabes, Tainá? Não. Tá. A chave contactora é uma peça não utilizada somente para compressores, mas tudo que envolve um motor ou uma carga maior, tá? Uma carga que eu não posso, que passam dos 10 amperes, que eu não posso ficar usando o botão, o interruptor de liga e desliga. Um compressor, para não ter um botão de liga e desliga, a gente utiliza como meio de acionamento a chave contactora. A chave contactora é o que vai fazer o selo entre a energia que está vindo da rede elétrica para o compressor. Antes da chave contactora, a gente tem um quadro de disjuntores. Nesse quadro de disjuntores, a gente vai ter um circuito dimensionado para essa chave contactora. Essa chave contactora, ela vai para o pressostato do compressor, do pressostato do compressor vai para o motor. Alguns casos, ela vai direto, dependendo da ligação, ela pode ir, os fios dela vão direto para o motor ou vão direto para o pressostato do compressor. Depende do sistema de ligação que eu vou fazer e a carga que eu vou estar utilizando. O que a chave contactora faz? O que ela tem aqui dentro? A gente ouve muito um termo chamado bobina. Aqui dentro ela tem uma chamada bobina e ali dentro tem os contatos metálicos. Geralmente vão ser 4 ou 5. Essa bobina ela vai criar um campo magnético como um transformador e ela vai fazer esses contatos aqui que estão vindo da rede elétrica imantarem e grudarem neste contato que está indo para o motor do compressor. Ela vai gerar um campo magnético e isso aqui vai fazer a colagem, vai fazer a união dos selos e vai transmitir a energia que está vindo lá do quadro de disjuntores da contactora, vai liberar para o motor do compressor. Por que se usa isso aqui? Porque aqui dentro, nessa bobina ela tem uma tensão, pode ter a mesma tensão da rede elétrica ou ela pode ter uma tensão menor. Nem sempre, porque eu estou usando um compressor de 220 volts, a minha bobina é de 220 volts, às vezes é de 12, às vezes é de 24, às vezes é de 220, como a rede do compressor. Essa questão de ser 12, 24 ou 220 volts depende da escolha na hora que tu vai comprar a chave contactora. Dessa chave contactora, esses contatos que tem aqui, o que vai imantar esses contatos, vai vir uma rede de 220 volts, se ela for 220 ou 12, vai ficar imantando ali dentro. Quando eu aciono esse botão, ela vai dar um selo, vai imantar a bobina vai fazer a colagem e vai passar para lá. Quando que eu devo vender uma bobina com um compressor? Qualquer compressor que for um pouco maior e que tenha um uso mais prolongado dentro de uma oficina, que tem um acionamento que todo dia eu vou acionar, vou desacionar, acionar, desacionar, eu preciso ter esse contato repetidamente, eu preciso ter uma chave contactora.
Se eu vou usar o compressor como um pintor, que eu vou comprar um compressor de 7.2, de 1 ou 2 HP, de 1,5, desses comuns aí que a gente tem ali, eu preciso de uma chave contactora? Não. Por quê? Porque eu vou levar esse compressor aonde eu for trabalhar. O que eu vou precisar é de uma tomada. Então é uso momentâneo, eu não uso uma chave contactora num compressor que é móvel. Quando um compressor ele é fixo, quando ele é instalado dentro de uma oficina, onde é que tu vai usar esse compressor? Vai ficar lá dentro da minha oficina. Beleza, o compressor nunca vai sair de lá, vai ficar lá dentro. O compressor tem um motor que é de 2 CV, 2 HP. Eu vou precisar ter uma chave contactora? Sim, é recomendado, é bom para proteger o sistema do motor dele, se o motor travar, principalmente em compressores. Ela tem outras funções, ela tem aqui dentro alguns modelos relé térmico, ela tem disjuntor de falta de fase, se for uma trifásica. Ela tem outros componentes aqui dentro que vão auxiliar na preservação do compressor e na preservação do circuito eletrônico que tem lá dentro, que às vezes é só um disjuntor. O que ela vai fazer? Essa chave contactora, por exemplo, assim, aconteceu alguma coisa aqui no cabeçote, quebrou uma peça, trancou o motor, trancou a correia, o motor parou, a polia não está rodando, ela vai aumentar, vai levar a corrente lá para cima, a chave contactora vai dizer assim, opa, eu não posso com essa carga. O que ela faz? Ela bloqueia, desarma. Ah, deu um pane, o compressor está funcionando, uma fase deu problema na energia. Se tiver o disjuntor de falta de fase junto com a chave contactora e junto com o relé térmico, ela também vai atuar e vai desligar e vai proteger o compressor. Então, isso aqui é uma proteção para o circuito elétrico, uma proteção para o motor do compressor, se ela tiver o relé térmico. Em alguns casos, de uns compressores até maior, não é simplesmente uma chave contactora. Alguns casos de compressores grandes, passou 25, 30, 40, 60 pés, além disso precisa de um soft start, que é uma outra peça colocada dentro dessa aqui. Isso aqui, chave contactora, não é uma regra. Chave contactora, assim, ó, tem diversos modelos, então não é uma chave contactora para qualquer tipo de compressor. Chaves contactora existem específicas para cada modelo de compressor, para cada modelo de carga. Então, isso envolve um conhecimento técnico. Não é, chave contactora, qualquer uma vai dar, isso, aquilo, outro. É o ônus, na hora de vender, a gente sabe dimensionar. Sim, aqui, se a gente tiver conhecimento elétrico, que vai envolver carga, potência, se tu souberes dimensionar, beleza. Agora, sim, tu não tens obrigação de fazer o dimensionamento para o teu cliente. Teu cliente, é o ônus do teu cliente fazer o dimensionamento. O teu trabalho é ver a peça que, se ele quer, orientar, se tu tiveres conhecimento, se vai dar, se não vai dar, mas é uma coisa mais complicada. O eletricista que vai instalar tem que saber qual ele tem que saber. Tipo assim, tu pode fazer uma orientação, dizer se vai dar, se não vai dar certo, mas tipo assim, não é qualquer chave contactora que vai dar em qualquer coisa, não é uma coisa genérica para uma variante. É uma variante para outra variante. Vão acompanhar os dois casos. Se vocês acham que é importante saberem dimensionamento, eu acho que não é papel do vendedor fazer o dimensionamento para o cliente, porque é até um risco isso. Isso é o papel de um técnico, tem que ter CREA, tem que ter outras coisas para fazer o dimensionamento. Mas se vocês quiserem, a gente pode entrar numa área dessa e falar sobre dimensionamento elétrico, sobre essas coisas. Beleza, mas é um assunto que tem que ficar para outro dia. Isso é só para vocês entenderem que é uma variante e elas têm que estar em conjunto com isso. Para que serve uma chave contactora? Só para frisar para vocês, para que fique bem claro, chave contactora, ela não tem uma função única, a principal função dela, a função número 1 dela, fazer o contato de ligação de um lado para o outro. O que pode ser adicionado numa chave contactora? Relé térmico, para quando aquecer a fiação, aquecer alguma coisa, ela desligar. Pode ser adicionado nela soft start, que é para o compressor, quando ele parte, dá aquela queda na energia, aquelas luzes se apagam, assim, dá aquela piscada na luz, para que mantenha essa luz sem essa piscada, ele começa a partir, tipo assim, 220 volts, ele começa a partir com 90, 120, ele faz uma escala CVT, que é uma escala de comando variável. Ela começa com uma tensão mais baixa, vai aumentando, vai passando, para que não tenha aquele pico, aquela sobrecarga na luz elétrica. Também pode ser alguns modelos que eu vi que quando o Enes foi procurar essa daqui, que a gente tem disponível aqui, com relé de falta de fase, com alguns outros componentes a mais. Dá para colocar no total em torno de uns 10 componentes a mais numa chave contactora. Sobre chave contactora,
Deu para assim, dar uma entendida que o assunto hoje não é contactor, é compressores? Mas só para entender a importância disso. Num compressor de 7.2 pés, que o cara vai usar para pintura, móvel, aquele ali da Wonder que tem para vender, precisa botar uma desse aqui? Só quando for fixo. Né? Não tem... Ninguém compra um compressor desse aqui também para ficar usando na rua, é muito raro, né, quem faz isso. Passamos da parte elétrica, onde entra toda essa parte elétrica? Dependendo da ligação, ela pode entrar direto no motor, os fios da chave contactora e o acionamento da bobina no pressostato do compressor. Isso depende do sistema de ligação que ele for fazer. Se ele for usar o pressostato como interruptor da chave contactora, ele liga direto o acionamento da bobina na chave contactora e o acionamento da bobina direto aqui. Então, isso são ligações. O normal de uma ligação de fábrica, o fio elétrico vem aqui, daqui o fio elétrico entra nessa chave aqui, chamada pressostato. Para que serve esse pressostato aqui? Esse pressostato aqui embaixo, ele tem uma placa de borracha chamada diafragma. Esse diafragma vai funcionar de que jeito? Ele tem um diafragma e uma outra peça como se fosse uma mini contactora. Ele vai fazer esse contato aqui, ó, exatamente 2 polos. Liga e desliga, não tem chave contactora desse modelo aqui para compressores trifásicos. Todas elas vão ser um acionamento monofásico, 2 polos, bipolar, o acionamento aqui dentro. Eles sempre vão, a pressão vai subir, ele vai fazer isso aqui. A pressão vai descer, ele vai descolar, ele vai desconectar os selos aqui dentro. O que vai fazer? O fio elétrico vem de lá, quando não tem pressão aqui dentro, a mola vai estar frouxa e os contatos vão estar ativos. A pressão vai vir, a pressão aqui de baixo vai empurrar e esses contatos que estão aqui vão descolar. Então, para isso que serve o pressostato, para acionar e desacionar o motor, como se fosse uma chave automática para ligar e desligar o motor do compressor. Esse diafragma que tem ali dentro, ele trabalha assim, sem pressão ele está assim, com pressão ele sobe, então ele liga e desliga uma chave. Diafragmas desse tipo a gente encontra onde? É o mesmo que tem dentro do chuveiro da casa de vocês, é o mesmo que tem em diversas outras coisas. Diafragma é muito utilizado para isolar uma parte e ter um acionamento elétrico. Aqui ainda tem 2 partes de regulagem, o diferencial do compressor e o acionamento do compressor. 2 parafusos fazem essa regulagem ali dentro. O primeiro parafuso, eu vou regular ele para quanto que eu quero que o compressor ligue. O compressor ele vai ligar quando tiver com determinada pressão, eu quero que ele ligue. E o compressor, quando estiver em determinada pressão, eu quero que ele desligue. E esse segundo parafuso vai aumentar o range dessa diferença. 2 parafusos fazem a regulagem da entrada e da saída do compressor e o outro parafuso da diferença de pressão que eu quero que ligue. De fábrica, 99% dos pressostatos, eles vêm regulados para ligar o compressor, para religar o compressor, para ligar ele quando está vazio, para religar ele quando chegar em 80 PSI e para desligar o compressor quando chega em 120 ou 140 PSI. Então, esse range de trabalho é o que a maioria das ferramentas trabalham, entre 80 e 120 ou 140, dependendo do modelo do compressor. Eles vão sempre trabalhar entre 80 e 120. Sempre aqui a gente vai ter essa pressão saindo. Nessa mangueira aqui, nesse registro, a gente vai ter sempre entre 80 o compressor vai ligar, então o mínimo de pressão que vai sair aqui dentro dele vai ser 80, e o máximo de pressão que vai sair daqui de dentro dele vai ser o 120, que ele vai desligar, ou 140, dependendo. Está dando para entender isso aqui? Alguém tem dúvida sobre o que é o pressostato do compressor? Está claro para ti que não conhecia o que vendia e não sabia o que era isso aqui? Está mais ou menos claro? Tem que explicar mais alguma vez? Está entendido? O pressostato serve para ligar e desligar, tem um diafragma aqui dentro e ele tem 2 parafusos que servem para mim fazer a regulagem da entrada, da saída e a diferença de temperatura, que é a relatividade entre a potência mínima e a potência máxima de pressão que tem aqui dentro. Tu acha que está muito claro, Daniel? Ou eu estou explicando muito rápido? Não explicou rápido, até porque faz 2 dias atrás eu estava perguntando para o John o que era o pressostato. Ah, tá. Tá. Então, assim, ele é uma peça mecânica com contatos elétricos aqui dentro. Tu acha que está sendo claro, Jonas? Tá. Se aprofundando um pouquinho além do que precisa, mas é interessante o pessoal saber um pouquinho mais da parte interna dele. Beleza. Quem determina a pressão de dentro
desse diafragma aqui dentro do pressostato, é esse cano aqui, ó, esse cano de 1/4 aqui, ele vem daqui de dentro e mantém a informação aqui para dentro, quanto que eu tenho de pressão aqui dentro do tanque. Do lado do pressostato eu tenho uma outra válvula aqui, essa aqui é chamada válvula de segurança. O que serve essa válvula de segurança aqui? Ela tem uma regulagem, tem uma marcação aqui dentro. Se o compressor passou dos 140, ela fica regulada, por exemplo, para 145. Passou dos 140, chegou no 145, deu algum problema mecânico, deu algum problema elétrico aqui dentro, tem pressão demais, o compressor não vai explodir. Ele vai pegar e vai estourar essa válvula aqui e vai aliviar toda a pressão aqui dentro, e ela, sempre que o compressor passar disso, ela vai ativar e vai acionar. Isso aqui é chamada válvula de segurança do compressor. Pode ser testado. Não, isso aqui não sai daqui. Aquele barulho da panela de pressão é igual àquele barulho que sai por aqui. Na verdade, isso daí é aquela bolinha, a hora que ele puxa aqui, sai por aqui, ó. Sai por ali o ar. Exato, exatamente. Isso aqui, Tem uma pressão específica que ela começa a liberar. isso aqui é a única proteção que tem dentro de um compressor. É isso aqui. É a válvula de segurança do compressor. Depois as outras coisas vão arrebentar, vão estourar as peças e vão vazar, vão estourar por outro lugar, porque o único lugar seguro mecanicamente é esse aqui do compressor. Ele tem dois limites de pressão, né? Não, ele tem o limite controlado pelo pressostato. E um de 135. Pode ser. O de 135 para 120 e o de 140 para 175. Pode ser, mas também pode ser ajustado manualmente como tu quiseres. Tá, vamos lá. O compressor entrou energia aqui, esse motor começa a rodar. Esse motor começou a rodar, ele vai girar essa polia grande aqui de trás. Vocês estão vendo ali. Essa polia gira ali embaixo. Daí eu falei para vocês no início assim, um compressor, ele é muito semelhante ao motor de carro. Inclusive as peças são os nomes iguais. A máquina da Steel que vocês vendem ali, o princípio de funcionamento de um motor de um carro, de qualquer máquina Steel, a gasolina, de qualquer gerador ali, é tudo o mesmo. Eles vão funcionar com pressão. O motor gira, vai girar uma peça aqui embaixo, chamada virabrequim. Quem é que já não escutou esse nome chamado virabrequim no carro, né? Todo mundo sabe o que é o virabrequim do carro, aquelas peças descoordenadas, um lado maior que o outro, a gente vê muito aí em retífica, aquela peça descoordenada. Esse virabrequim, ele vai estar numa biela instalada aqui dentro, que ela vai uma para cá e essa outra biela vai uma para cá. O começo da sucção do ar começa aqui em cima. Aqui em cima, essa parte aqui do compressor, onde é dividido aqui, esse cabeçote aqui do compressor, aqui dentro a gente tem duas partes do compressor, como se fosse um carro, coletor e admissão do carro. Exatamente igual ao motor de um carro, ou o motor 2 tempos, ou o motor da máquina Steel, exatamente igual. O que acontece? Quando girou a polia, girou o virabrequim, girou a biela, fez isso aqui com o pistão, fez isso num, fez isso no outro, o que acontece? Quando o compressor desce, o pistão dele desce ali pela camisa, ele está comprimido ali dentro. Ele vai abrir aqui dentro chamado palheta. Tem duas válvulas, a de entrada do ar. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai puxar o ar para dentro, vai tipo fazer uma sucção, né, como se fosse um aspirador, vai sugar o ar para dentro. Essa palheta vai abrir. Na hora que ele desceu, ele tinha pressão, essa palheta abriu. Na hora que o pistão for subir para cima, a palheta fechou e uma outra palheta, ao contrário, vai abrir e vai empurrar esse ar comprimido. Esse ar comprimido vai sair ali de dentro do cabeçote e vai entrar aqui para dentro do tanque. Como é que esse ar vai entrar para dentro do tanque e não vai sair de volta do tanque? Ele entrou ali para dentro, tipo assim, o compressor puxou, fez a sucção, né? Deu a aspirada, sugou para dentro. Quando o pistão desce, ele entra o ar. Quando o pistão sobe, ele empurra o ar. Ó, não sei se estou conseguindo fazer com que vocês entendam. Imaginem um tubo. O pistão desceu, entrou ar. Deu para entender? Ele deu a volta lá no virabrequim, ele subiu. Ele vai empurrar esse ar. O mesmo ar que ele vai puxar, ele vai empurrar comprimido. Numa parte ele vai fazer o seguinte, quando o ar entra, o ar vai fazer isso aqui com a palheta. Quando o ar sobe, ele vai fazer isso, vai empurrar a outra para cima. É uma para baixo e uma para cima. Puxou, entrou o ar. Subiu, o ar está vindo ali, vai passar por essa tubulação e vai entrar aqui dentro de uma pecinha chamada válvula de retenção. Isso aqui não é só uma conexão, é a válvula de retenção do compressor. Como é que a válvula de retenção funciona? Ela é uma peça aqui, tem uma tampa e tem uma mola por baixo. Quando o ar entra,
ela abre para o ar entrar ali para dentro. O ar entrou, o próprio ar que está dentro no tanque empurra ela e ela fecha, então ela não sai o ar de volta. É chamada válvula de retenção. Expliquei muito rápido, está dando para entender isso aqui? 100%. Um motor de um carro, daí por que eu disse que o motor do carro é muito parecido? Tu que entende de mecânica de carro, né? Tu entende de mecânica de carro também, Jonas? Tu entende também de mecânica de carro? O carro é a mesma coisa que funciona, só que o carro é um pouquinho diferente, é de cabeça para baixo. O carro, o que acontece? É injetada a gasolina, a vela vem, faz a faísca, pega fogo na gasolina, dentro daquela câmara ali, dentro desse espaço aqui que é o pistão do carro. O carro geralmente tem 4, hoje o mais comum tem 3, alguns tem 6. O tal do V do carro, meu carro é V6. São 6 Vs desse aqui, ó. Isso aqui é um V, né? Tá vendo o formato do V? Pega fogo, quando pega fogo dá uma explosão. Quando dá uma explosão, tem a compressão ali dentro da câmara, né, de expansão do carro. Aquilo ali gera uma força, o comando de válvula que está ali embaixo vai se movimentar, vai girar para o comando, vai lá para baixo do motor, vai chegar naquele virabrequim, que é isso aqui. O virabrequim vai girar o plator do carro, vai girar a caixa e o carro vai andar para frente, né? Então, assim, quando a gente entende isso, a gente sabe que o motor de um carro é igual, que é muito fácil, qualquer um que mexe num compressor, mexeria no motor de um carro, mexeria no motor de uma máquina steel, todas elas têm o mesmo princípio, todo motor 2 tempos praticamente também o mesmo princípio, compressão, explosão e compressão e ar, né? E ar comprimido, que é o que vai fazer girar aquele motor, que vai fazer girar o que for para girar. Lógico que o motor do carro basicamente é desse jeito, é muito mais complexo, envolve eletrônica, envolve outras coisas, mas o princípio que funciona é do mesmo jeito. Um compressor, um motor de carro, um motor de um trem, da Maria Fumaça, a autoclave, aquela dos trens Maria Fumaça. Aquilo lá era uma câmara, como se fosse esse tanque, só que é invertido, né? Só se inverte os processos para a gente chegar no mesmo termo. O trem, aquele Maria Fumaça, é um tanque de um compressor, cheio de água dentro, carvão pegando fogo, esquenta a água, dá pressão, a pressão faz movimentar o contrário, gira os virabrequins, gira os pistões, gira as coisas e faz o trem andar, o carro anda do mesmo jeito, tudo que é elétrico funciona, tudo que é com compressão funciona desse mesmo jeito. O ar entrou aqui para dentro, o ar entra por aqui, passa por esse processo, entra aqui dentro, volta para cá e sai pela parte de trás, entra ali dentro, o ar passa por aqui, volta, entra aqui dentro nessa válvula, vai aqui dentro e tem o ar. Até aqui a gente entendeu como é que encheu o compressor de ar. Agora o compressor tem um monte de números. Libras, polegada quadrada, pés, polegada quadrada. Aproveita que você está nessa pegada e dá um adendo ali referente ao compressor de alta. Tá. O compressor de alta já é um sistema diferente de funcionamento. Que o que acontece? Eles têm uma diferença nos dois pistões. Geralmente, quando vocês olharem o compressor de alta, eles têm um pistão diferente do tamanho do outro. O que é um compressor de alta? Tá, eu vou explicar lá. Os compressores grandes de alta produção de ar, que é um estágio abaixo dos compressores parafusos que a gente não vende aqui, são compressores com uma produção de ar muito maior. Esse compressor com uma produção de ar muito maior, vocês também têm que se cuidar uma coisa. Quando ouvirem um termo assim, eu quero um de alta, eu quero um de baixa, às vezes a pessoa está se referindo à pressão que ela quer dentro do compressor, que pode ser um compressor de 170, de 190, de 230 de pressão aqui dentro dele, ou às vezes ela está querendo se referir a um compressor de alta produção de ar, um cabeçote de alta produção de ar. Então tem as duas coisas que é bom a gente entender o que a pessoa está perguntando, porque aqui eu vejo que as pessoas vêm perguntar uma coisa e dizem meias palavras e querem que a gente entenda sem duplo sentido, né? E, acontece muito disso. O compressor pistão de alta, ele tem um lado maior, que é o lado que vai fazer a sucção e a compressão do ar, e o outro lado que vai fazer o apoio, porque como é muito ar, é um volume muito grande, o lado maior faz a coleta e a compressão do ar, e o lado menor do cabeçote faz a compressão e a ajuda da compressão do ar para dentro, porque é um volume muito alto de ar. Existem também, as pessoas podem falar um compressor, às vezes pedir um compressor de alta e querendo ser um compressor de alta rotação ou de baixa rotação, porque elas querem um compressor que encha mais rápido ou que encha menos rápido. Por exemplo, aqueles compressores pequenos com cabeçote de alumínio que a gente tem ali na frente, são compressores que a gente utiliza para, que se diz de alta rotação, mas o alta e o baixa tem 3 termos que a gente pode entender. Alta e baixa compressão, alta e baixa pressão ou alta e baixa velocidade. Né? São 3 coisas que a gente tem que entender o que o cliente está perguntando para a gente, o que ele quer dizer e tal.
Mas geralmente compressor de alta, o termo é isso, um pistão ele é bem maior, o outro ele geralmente é menor, porque eles fazem a compressão junto, porque o volume, o deslocamento de ar ele é muito grande nesses casos. Como você vai ver a pistão do compressor? Na placa dele eu consigo identificar alta ou baixa por alguma numeração? Nos adesivos ali não. Vai marcar ali o nosso, hoje, de lucro, o nosso de alta é o de 175 PSI e o de baixo é o de 140, que é essas linhas 10 PS. A partir do 20 ele começa a ter alta e baixa. Tá. Isso. 15 alto, 140 baixo. Só que aqui a gente tem que ter uma mente bem aberta, porque aqui as pessoas, a gente sabe que as pessoas vêm às vezes e perguntam uma coisa e a gente tem que entender, né? Tem que interpretar ali, porque o cara está pedindo uma coisa, às vezes ele quer outra. Eu estou tentando lembrar de um caso aí que o cara queria uma Makita, mas ele não queria uma Makita, queria uma Bosch, e não era uma Bosch, era um não sei o quê, e a gente que não estava entendendo, e ele não se ajudava, era... Uma Makita da Bosch. Eu não sei, foi com quem esse caso aí? Alguém lembra? Foi contigo, não? Não, mas todo mundo faz isso. Meu pai chama Serra Mármore de Makita. Não, mas teve um caso que eu não sei quem foi que atendeu, que o cara começou a ficar bravo, cara. O cara começou a ficar bravo porque ele diz, não, tu não está entendendo e não sei o quê, e o cara falava e, meu Deus do céu, era bem complicado. Pessoal, só para concluir esse negócio de alta e baixa, tipo assim, nos compressores pequenininhos, aqueles 7.4 PES, 8.5, aqueles pequenininhos ali que enchem muito rápido, as pessoas perguntam se é de alta, se é de baixa, porque eles têm uma alta rotação e uma durabilidade muito pequena, o cabeçote é de alumínio e eles trabalham a 3.700 RPM e quando eles falam nesse compressor pequeno para pintura de alta, é um compressor de alta produção, mas geralmente não são muito bons esses compressores, são compressores assim bem crenquinha mesmo, que é só para aquele pintorzinho que pinta a porta, que faz um laqueadinho, umas coisinhas assim, que todos eles no geral são os compressores mais encrenquinha. Eu acho que eu falei rápido demais, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o compressor, eu quero saber o que significa isso no motor, o que é a polia, a transmissão, o que dá a alta ou a baixa rotação no motor, eu posso explicar para vocês, podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Só para terminar os componentes do compressor. Essa saída maior aqui é chamada de saída de manutenção. É uma saída com uma válvula maior para quem precisa de um deslocamento de ar muito grande, mas é chamado de saída, mecanicamente ela é projetada para ser saída de manutenção no compressor. Por quê? Desde a NR13 que os compressores têm que fazer testes, tem que ter norma de segurança, não pode mais importar o tanque se não for homologado no Brasil, registrado, passado por ensaios testes hidrostático, aquela coisa toda. Antigamente os compressores não tinham uma saída tão grande, era uma saída bem menor e não dava para fazer a manutenção. Hoje o compressor ele é obrigatório a cada 2 anos abrir essa válvula, entrar com uma câmera boroscópica aqui dentro, que a gente tem da Bosch e tem da Teslong ali, entrar ali dentro, fazer algumas fotografias, como acontece no gás GNV, como acontece em todo aparelho com vaso de pressão, acontece isso. O gás GNV, se estourar, arrebenta com tudo. Arrebenta com todo mundo, destrói o que tiver ao redor. A pressão é muito, muito maior que vai dentro de um negócio desse aqui. Tanto que a norma é outra. No GNV não tem costura, ele tem que ser feito numa parte só, rosqueado naquela parte ali, é um processo de fabricação totalmente diferente. E um gás GNV cortado no meio, se alguém já viu um cilindro, é de uma espessura desse tamanho aqui, é um negócio descomunal perto disso aqui. Então são coisas totalmente diferentes, só para ter uma relação, se um cilindro, se um desse aqui daria para botar GNV dentro. Não dá, isso aqui daria para botar tipo o GLP, o gás de cozinha, sim, é da mesma espessura de um desse aqui. O compressor... Tá, não, mas só para ter uma relação, para as pessoas saberem as proporções, né? O do gás de cozinha e o do compressor tem a mesma espessura, a mesma classificação, são equivalentes. Pega para mim também. Nessa outra parte aqui do compressor, a gente também tem outra válvula de saída e aqui embaixo a gente tem o purgador do compressor. O que acontece? O ar, quando está sob pressão ali dentro, ele, após 1 hora, ele começa a condensação dele. O ar começa a se transformar em água aqui dentro do tanque do compressor. Então, como o tanque do compressor, para essa categoria aqui, que não é usado para alimentos nem para saúde, não tem pintura interna, e as pinturas dos compressores que são utilizados para a produção de alimento
e produção de ar para a saúde, como os compressores odontológicos, tem que passar por uma pintura interna chamada pintura eletrosforética, que é a pintura específica, é como se fosse uma pintura melhorada, é uma pintura eletrostática resistente à corrosão, chama-se pintura eletrosforética, dentro dos tanques dos compressores utilizados para alimentos ou para a área da saúde, como os dos dentistas e os dos médicos. São tóxicas essas pinturas? Se são atóxicas eu não sei, mas que elas são resistentes à corrosão, né, para não enferrujar e para ter uma durabilidade bem maior no tanque, é obrigatório na área da saúde e dos alimentos. Se é atóxico, foi boa pergunta. Não sei. Que é obrigatório também utilizar na saída do compressor. Em 99,9% dos acessórios que tu vai utilizar na saída do compressor, 99,9% precisam que tu compre uma outra válvula que é obrigatório ser vendido com seja quem for. Só se o cara já tem o compressor, já tem a válvula que ele não precisa. A VPR, válvula reguladora de pressão. A válvula reguladora de pressão serve para que se mantenha uma constante no ar. O ar vai entrar ali dentro, como eu expliquei para vocês no início, com 80 PSI no mínimo, ele vai sair no mínimo sempre 80 PSI e vai sair no máximo sempre 140 PSI. A válvula reguladora de pressão, a VPR, ela serve para o quê? Para que esse ar saia sempre 80. 80 por quê? Porque também 90% dos equipamentos de pintura, disso, daquilo outro, utilizam isso aí. Pistolas de pintura de baixa pressão utilizam uma pressão mais baixa, daí essa válvula também serve para isso, usa em torno de 37 PSI ou 45 PSI, dependendo da marca das pistolas que tem aí, cada uma vai estar marcada. As pistolas que utilizam um grande volume de tinta são HVLP, se eu não me engano, eu acho que é, né, Jonathan? HVLP, né? Que é High Volume de Pintura de Tinta. Não é muito o meu caso disso aí, mas utilizam uma pressão um pouco maior que... High volume, low pressure. Alto volume, baixa pressão. Louco? Tá. Beleza. Então, a válvula reguladora de pressão é uma coisa altamente necessária quando se faz a venda do compressor. Disso, já tens a válvula reguladora. Geralmente, a válvula reguladora se usa na ponta do compressor ou quando se tem mais de um bico, ou na pistola de pintura. Às vezes, eles utilizam na própria pistola acoplada embaixo. Os pintores mais caprichosos, os não tão caprichosos utilizam sem nada, utilizam de qualquer jeito. E o que acontece com essa válvula? Tem hora que ele vai apertar o gatilho e vai sair um monte de tinta, e tem hora que vai sair pouca tinta, por causa do 80, do 120, dessas relações aí. Está entendido sobre isso? É a válvula reguladora. Válvula reguladora de pressão. E o filtro regulador de pressão é um filtro com uma válvula VPR acoplada nele. Lá na rádio tu vendia muito disso, né? Sim. Aqui também tem, isso. É uma opção da pessoa, comprar já com o filtro e com a válvula reguladora acoplada, ou pode comprar só o filtro, ou pode comprar só... É indiferente disso, o importante é que tem os dois. Filtros que utilizam na saída do compressor. Os filtros são classificados pela micragem dos filtros. Tem filtros que vão uma micragem muito, muito, muito baixa, que é 1 grão de talco dividido pela milésima parte. Tipo, tu imagina um grão de talco que a gente não vê. Divide esse talco por 1000. Esse filtro é capaz de filtrar isso. Qual é o filtro que filtra 1 grão de talco dividido por 1000? Alguém sabe? Já vendeu aqui? Todo mundo já vendeu. É o coalescente. O filtro coalescente, ele tem essa propriedade máxima de filtragem. O filtro coalescente também ele é dividido em graus. Depois tem filtros sinterizadores, filtros desumidificadores, e daí cada um com uma seção. Um sistema bem... Oi? Os filtros ali para tirar a umidade, qual é a distância mais adequada para colocar o filtro? Eu acho que na saída mais perto lá da onde vai estar o acessório. Melhor, né? Quanto mais perto lá do acessório que ele vai utilizar. Tipo, vai usar uma pistola de pintura, usa o filtro na pistola de pintura.
Ah, pode ser direto lá? Pode ser direto lá. É muito mais complicado. Tu vai ter que fazer... Imagina, esse compressor está aqui. Tu não vai poder encostar em nada e largar. O correto, vou explicar o que é o correto. O correto, instalou o compressor, aqui no compressor já se utiliza um filtro sinterizador. O filtro sinterizador é aquele filtro que quando vocês vão abastecer o carro de vocês, está passando a gasolina por dentro e ele é geralmente cor amarelada, cor de bronze. Aquilo é o filtro sinterizador. É o primeiro que deve ter na porta, o correto, o padrão, a excelência. Filtro sinterizador. Saiu do compressor com o filtro sinterizador, utiliza o primeiro pré-filtro na rede elétrica, para pré-filtrar essa rede elétrica, para não haver contaminação na rede elétrica. Depois, teve essa extensão da rede elétrica, se utiliza geralmente um conjunto de filtros chamado trio. Não sei se tem aqui na Delupo, nunca observei, que são 3 filtros que vão fazer uma pré-filtragem, carvão ativado e coalescente. Aqui a gente tem um ar de excelência. Se eu obedecer esse processo aqui, eu posso utilizar mesmo um compressor com óleo desse aqui, eu posso utilizar até na área da saúde e na área de processo de alimentos. Se eu tiver um filtro triplo. A gente tem aqui, Jonas. Já tivemos para vender? Já tivemos. A gente Tá. indica mais para a parte industrial, ali para as redes de armandado pessoal. Mas a gente já teve para vender aqui, né, uma vez, né? Esse filtro triplo, estações, né, de filtragem. geralmente eles são vermelho, que é o coalescente, geralmente se for o da Via Air, da Belar, geralmente eles vão ser branco, vermelho e azul, para a gente identificar. E um desse do meio, geralmente, ele vai ser de carvão ativado. O ar vai passar por ali, vai ter esse cheiro de óleo, disso, de tubulação, daquilo outro. O carvão ativado vai ser sempre para uma única função, tirar odores do ar. O coalescente vai ser para tirar impurezas do ar, para filtrar o ar, para ser um ar puro. E o pré-filtro vai ser para tirar a umidade e qualquer outra partícula que tenha passado pelo filtro sinterizador, que foi o primeiro estágio que foi instalado lá. Tá claro aí? Tá de boa? A outra parte do compressor que a gente vai falar é essas nomenclaturas. O que é um compressor 10 pés, 20 pés, PCM, né? Pés cúbicos minuto, essa informação que a gente tem, bar, PSI. Sempre no manômetro, no relógio do compressor, a gente vai ter 2 medidas. Ele sempre vai estar marcando, a não ser que aqui tenha outros manômetros de alta tecnologia mais específicos, bar e PSI, 99,9% dos casos que todo mundo vai usar, ele tem essa nomenclatura de bar e PSI. Como que a gente faz esse cálculo, essa conversão? Na verdade, vocês não precisam ficar fazendo cálculo e conversão. Um bar é 12,14, não sei o que, e daí tu converte, vai dar em PSI e não sei o que, e aquela... é muito mais complicado isso aí. A regulagem... Até porque tem Google para isso. Eu uso uma calculadora, eu nunca decorei, em 20 anos, se é 12,72, é 14,70. Nunca decorei esse número porque não interessa. A regulagem em bar é muito menos usada, a gente usa muito mais a regulagem em PSI. Por quê? Porque os periféricos, as ferramentas que são utilizadas na saída da marca, 90% também vai ser marcado em PSI, muito pouca pede em bar. Porque até para tu regular num manômetro 5,35 bar é uma coisa muito difícil. E tu regular, por exemplo, 5,35 bar dá 80 PSI. Então é muito mais fácil eu dizer regula 80, regula 85 do que eu dizer regula 5,76 bar. É muito chato essa nomenclatura de bar. É igual polegada, ninguém gosta de ficar dizendo que 3 oitavos é 9, tanto, 14,5. Mas é interessante saber, porque o problema é que a gente tem muito material que trabalha. Às vezes tu quer saber, quer converter o manômetro vem só com bar. E tu quer saber, o cliente te pediu em PSI. Mas se o cliente te perguntar na hora, tu pega lá, converte na hora. Converte na hora. Eu ficava tanto na minha profissão, era tudo em polegada, que eu não sabia, eu sabia quanto que era a polegada da chave e eu não sabia quanto que era o milímetro, porque, poxa, eu fiquei 25 anos usando só parafuso em polegada, só polegada, não tinha nada em milímetro. Daí, cara, eu não associava, é bem o contrário que as pessoas fazem, né? Converte de milímetro para polegada. Eu não conseguia converter de polegada para milímetro, porque era o contrário, a vida inteira só com polegada na cabeça, era a famosa 6916, a vida inteira usando essas duas chaves, e demorava a associar, não, é a 14, não, a 5 oitavos, não, usa tal, usa 15, usa não sei o quê.
Então, essas medidas, assim, é interessante você mais ou menos ter uma noção, porque sempre o cliente vai querer em PSI, tá? Essas duas medidas. Se vocês quiserem dar uma olhada no manômetro ali agora, eles não vão estar nem marcando se é bar ou PSI, porque é tão automático a gente saber que os números maiores, são em bar e os números maiores são em PSI. É bem claro, qualquer um de vocês que olhar o manômetro ali, até tu, né, Bruno? Se olhar o manômetro ali, olha ali o que está marcando ali. Tem uns números ali. Quais números? Eu tô sem óculos. Tá. Tá embaçado, tá tudo embolado ali, ó. Tá, beleza, tá Mas bom. tá bom. Ó, tem 5 ali, ó. Tá. O 5 tá mais ou menos na casa dos 80 por ali? Tá na metade do 100. Tem um 100 lá, pô. Tá bom, deixa. Agora, o que acontece? Não, deixa. Bruno, tá de boa, Bruno. Aqui, ó, tem um 0. Tá de boa. Aí ele corre até o... 50, achei que era... Tá. Não, era 80. Beleza. Tá certo, tá certo. Agora é o seguinte, o mais importante que vocês têm que saber que todo compressor marca teoricamente e todo periférico marca efetivamente. O que é o teoricamente ou efetivamente? Prestem bem atenção nisso. Todo compressor, ele é feito, produzido e vendido teoricamente. Todo periférico é vendido, produzido efetivamente. Isso é o calcanhar de Aquiles que eu sei que tudo quanto é loja de pneumático que eu ia, ninguém tinha a mínima noção disso. Esse compressor tem 10 pés. Vocês sabem, né? Esse aqui, o 100 litros, é o famoso 10/100, né? 100 litros o tanque e 10 pés aqui dentro dele. Quando o compressor ele é feito, ele é projetado, é feito um cálculo do diâmetro da camisa, da produção do volume, igual a um carro. Carro 2.0 litros. Onde é que tem os 2.0 litros do carro? É feito esse cálculo do alinhamento de pistão, a quantidade de volume que tem ali dentro dos pistões do carro. O compressor é feito para ter esses 10 pés de produção, ele é feito teórico, isso nos cálculos matemáticos no projeto do compressor. Só que assim, ó, entre o teórico e o real tem uma enorme diferença, que a Schultz, por exemplo, bota de 55% entre eu dizer que aquilo que eu desenhei vai servir para isso e aquilo que eu desenhei funcionar para isso, ser aquilo. Tem uma diferença. No catálogo da Schultz, eu até lembrei de baixar um para mostrar isso aí para vocês. Considera-se uma perca de até 55%. Mais da metade é perco, é perdido, é ar que não vai existir, que não vai produzir. Então, assim, ó, teoricamente eu produzi um compressor que vai ter 10 pés. Efetivamente, esse compressor tem 5 pés. Tem a metade. Sempre considerem a metade para vocês não errarem. O cara chegou lá com uma máquina, uma parafusadeira, e a parafusadeira precisa que tenha uma máquina de 10 pés. Ela vai pedir em litros de ar, vai pedir um consumo, vai pedir em outra coisa. Mas vamos supor que ela estivesse pedindo. Eu posso indicar um compressor de 10 pés para uma máquina que está pedindo 10 pés? Não vai dar certo. Vai queimar o compressor, vai dar BO. Tem que ser o de 20 pés, no mínimo, para ser casado. Só que o de 20 pés, tu vai estar no limite. Daí o cara que queria uma máquina de 10 pés e eu tenho um compressor de 10 pés, eu tenho que oferecer o de 30 pés. Para não dar BO, para não dar problema, acredite se quiser isso. Parece assim, ó, parece uma loucura, dizer assim, ó, o compressor ser feito dessa forma. Gente, se alguém tiver dúvida disso, é só entrar no site da Schultz, pegar o modelo do compressor e vai estar lá, 10 pés teórico, 5.5 pés efetivos. Mas se eu vendesse um de 10 pés nesse caso, o que aconteceria com o compressor? Não vai parar, vai ficar produzindo. Ao invés de um compressor desse aqui, que ele tem uma vida útil, a média, não é obsolescência programada, é desgastes de peça pelo sistema que os compressores são feitos. Você vai ter que fazer a troca de óleo nas 200 primeiras horas de uso do compressor, ou tanto de produção de ar, ou isso ou aquilo outro. Ninguém vai fazer. Eles vão só completando o óleo. Ah, você vai ter que fazer substituições do anel a cada 6 meses. Ninguém substitui enquanto não quebra. Quando quebra só. Ninguém faz isso. Então as fábricas, elas fazem pré-requisitos na compra do compressor que para ele durar, ninguém faz. Eu não conheci ninguém que... O MSV 6/30, que foi o clássico da odontologia da Schultz, que é aquele branquinho que tu deve ter vendido, é da tua época, isso aí, ou até tu também, né, Jonas? O MSV 6/30, ou CSL 6/30, cara, ele vem tanto, ele é seco, né? Ele é um compressor que não tem reservatório de ar ali dentro.
Ele é com teflon e grafitado ali dentro. Diz que a cada 6 meses eu tenho que desmontar o cabeçote, engrafitar, remontar as peças, trocar os anéis ali dentro, que o anel, para não ter folga, eu tenho pistão e tem um anel aqui por volta e um anel por baixo. Ninguém fez isso. Eu nunca conheci uma pessoa que leu esse manual e que fez isso. Então, o compressor, assim, sempre tem que vender com uma cautela muito grande. Pergunta para que o cara vai usar. Ah, eu vou usar num pinador, não sei o quê. Esses serviços básicos, tudo bem. Um compressor é serviços momentâneos, é usos medianos, assim. Agora, sim, vai... O que eles vão fazer na madeireira? Vai pressurizar o autoclave que vai... Eu sou vendedor, né? Qual é o periférico? Sempre diga assim, ó, periférico é tudo que ele vai usar pós-compressor. O que ele vai usar ali? Ele vai usar o quê? Grampeador? Isso Ele vai usar o quê? saber. Lixa? Ele vai usar serra? Mas quais são as utilidades deles, assim, as principais? Vamos botar assim, ó, pode perguntar qualquer coisa. Tipo Vamos assim, começar. É usado para lixar, é Tá. usado para... Um pintor e uma indústria utilizariam para lixar, fazer acabamentos de onde compra essas portas pré-fabricadas, são lixadas. Aquilo lá, o consumo de ar é violento. Tudo que for chaves pneumáticas, tudo que for naquele setor nosso lá, o consumo de ar é grande. Tudo, porque é a mesma coisa que a mangueira do compressor tivesse cortada e vazando o ar ali à vontade. Tudo naquilo lá, o consumo é grande. Sucção. O consumo é violentíssimo, daí tu tem que dimensionar 10 vezes mais porque o cara, sistemas Venturi de aspiração, sucção, vácuo, cabines de vácuo, essas coisas, já entrasse num lugar que tu puxa a porta não consegue abrir, pinturas de cabine antivácuo, tudo, que utilizam sucção através de compressor, é terrível, o consumo é violento. Tudo que for da linha pneumática, de lixar, cortar, serrar, que for pneumática, oficina de pintura que vai usar o kit o dia inteiro pneumática lá, aquilo lá o consumo é alto. Onde que o consumo é alto? Posto de lavação, que o cara utiliza para pulverizar carro por baixo. O consumo é altíssimo nisso aí, que tem que ter cuidado. Aonde que o consumo é baixo? Onde que o consumo é médio? Pintores que utilizam pistola, consumo médio. Médio a alto. Já eles, dependendo do pintor, vai ter consumo médio, vai ter consumo altíssimo. Dependendo do tipo de pistola que ele for usar, mas se classifica entre médio e alto. Pintor que use essas canequinhas em cima, que vão pintar uma cerquinha, uma coisinha... É baixo consumo. Daí é aqueles compressores 7 pés lá que eles consomem de monte. Que vai pintar uma gradezinha, um portãozinho. 40 pés para... E o plasma, que o Ricardo falou? Como? Agora ali, plasma, corte. Não, daí também é compressor pequeno também, não é compressor muito grande não. É mangueira aberta, mas não é altíssimo não. É compressor de 20 pés aí, por aí. Dependendo do tamanho, dependendo dependendo... Às vezes o cara vai fazer cortes pequenos, às vezes é cortes muito grandes, tudo depende, né? E também tem muito cara do plasma também que compra já cilindros fechados com... Cara, é outra coisa. Ô Marcelo, Oi? a questão do cilindro, né? O cliente me perguntou hoje, aliás, sobre... Porque ele nunca tinha visto um compressor em pé, que tem um aqui. Qual é a diferença Vertical. de um? Nenhum espaço... Isso aqui. Produz menos água, é verdade, não. Não tem vantagem? Não. O único lugar que ele pode... O único lugar que ele pode diminuir o consumo de ar é o compressor estar abaixo do nível do solo. Se o compressor está abaixo, por gravidade a água sobe menos. Então sempre vai ter um ar mais seco. Onde ele vai ter maior problema de ar? Quando o compressor está no forro e ele está trabalhando abaixo da água por gravidade. Então só tem isso. De produzir menos ar é fake news. Não existe menos água. É fake news nisso. Mas não tem diferença, funciona... Da produção de ar, não. Assim, o que acontece? Os filtros de ar, eles são para filtrar e tirar umidade de ar, eles não secam ar. Secar ar é outra coisa que é outro processo que se usa. São radiadores de alumínio para secagem de ar. O que acontece? É um radiador como se fosse o de carro, mesma coisa, só que dentro dele ele tem carboneto de alumínio. O ar passa por ali dentro, o ar troca de temperatura, mantém uma temperatura, condensa a água que tem ali imediatamente, por causa do alumínio que vai ter uma temperatura mais baixa, e o ar está seco. Então, secadores de ar, daí envolve... Alguns têm um outro compressor pequeno, que é como se fosse um motor de geladeira, dentro de um radiador de alumínio, que faz o processo de secagem do ar, e outros só tem o alumínio, e outros só são um tubo de alumínio comprido. Então, secagem de ar também é outra coisa que não é filtro para secar ar. Filtro é para tirar umidade de ar. Nossa, ali eu acho que é com refrigerador, ele refrigera o ar. Tem uns que tem com refrigeração com compressor e refrigeração com ventoína, simplesmente com ventilador. Gente, tá tudo claro sobre compressores.
Deu o tempo certo, Jonathan? Passou, né? Passou? Tá. O pessoal, se eu falei muito rápido, eu vou estar todo dia com vocês para tirar qualquer dúvida sobre compressores, né? E se ficaram com alguma dúvida, aí a gente tira. Eu acho que foi bem... Depois. Eu tentei falar o mais rápido possível. Pergunta idiota, eu tô olhando aqui e já tô... Aquele botãozinho vermelho, serve pra alguma coisa? Isso aqui, tá, isso aqui é o térmico do compressor. Isso aqui é um relé, dá para chamar de relé, tá? É como se fosse um relé térmico de rearme. O compressor aqueceu e esse compressor vai ativar esse botão e tu só simplesmente aperta nele, o compressor religa. Ele é uma placa bimetálica que acontece? Ela é desse jeito aqui, ó. Quando ele aquece, ele faz isso aqui, ó, e desliga. E daí libera os dois contatos aqui, o compressor desliga. Daí quando esfria, tu pode vir ali apertar, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela sempre faz esse movimento. Aqui e aqui, aqui e aqui. Só isso. Gente, desculpa se falei rápido demais, se não deu para explicar, mas a intenção foi explicar o melhor possível para vocês. Agora eu e o Enes. Beleza total? Estamos aqui hoje. Ó, eu e o Marcos. Ó, vai, os dois gordinhos levam. Vai, os dois gordinhos levam aí agora.